Faleceu em um acidente de helicóptero o presidente do Irã, ou melhor, o ditador do Irã, Ebrahim Raisi. Ebrahim Raisi. Talvez eu pronunciei certo, talvez não, também não vai me matar por isso, então não tem problema. A questão é a seguinte: o sujeito era o ditador do Irã. Só a título de curiosidade, ele participou de uma execução em massa de dissidentes do regime iraniano em 1988. Cerca de 3.000 pessoas foram executadas pelo Ebrahim sem nenhum processo judicial. Antes de 2021, ele também foi líder do judiciário do Irã. Enfrentou diversas acusações de abusos de direitos humanos que teria cometido quando era juiz. Mas a esquerda, que ama os gays, a esquerda que ama o movimento LGTB HDMI 4K, a esquerda que ama o amor e abraçar as árvores e caçar borboletas e aplaudir o sol, adora um ditador sanguinário também. E o Lula lamentou a morte do ditador, fez coro ali ao líder do Hamas, enfim, e ademais ditaduras mundiais ao lamentar a morte do sujeito. O sujeito que não deixa a menor saudade, era um ditador sanguinário. Felizmente, foi se encontrar no colo do capeta e não vai matar mais ninguém. O sujeito que era um perseguidor de mulheres, inclusive, perseguidor de gays, mas que a esquerda agora fecha os olhos. Só para você ter uma ideia, ele fazia parte da Comissão da Morte, que era chefiada pelo Ayatollah Khomeini. Em 1988, matou pelo menos 5.000 prisioneiros. Raisi, inclusive, foi réu por crimes contra a humanidade. Era um genocida, praticava crimes em massa. Depois se tornou ditador do Irã, mas ninguém falava nada. Uma das testemunhas, uma mulher chamada Farideh Gourdazi, foi aprisionada por 6 anos. Tomou choques com cabos elétricos no final da gravidez e foi forçada a ter o filho dentro da prisão. Raisi tinha apenas 23 anos na época. Na sua primeira coletiva como presidente eleito, declarou que tudo o que fez foi na direção de defender os direitos humanos. E isso valeu para a esquerda passar a defendê-lo. E as mulheres que morreram no último sábado, horas antes da morte do tirano? A República Islâmica intensificou o uso da pena de morte para fins políticos, chegando a 224 execuções sob a gestão dele apenas em 2024. Mas isso a esquerda não fala, o pessoal não fala, o Lula não fala, o Guilherme Boulos não fala, não. Vamos lamentar a morte desse ditador que eles tanto apoiaram. Essa gente tem uma tara, um fetiche por ditadores. Só para você ter uma ideia, 10 mulheres morreram na forca no Irã apenas em 2024, conforme o levantamento dos direitos humanos do Irã. Só que isso também ninguém menciona. Tá duvidando? A matéria tá aqui, antes que venha o pessoal falar me processar por fake news também por conta disso. Mas nada disso importa para o Lula, nada disso importa para a esquerda. A ideia deles é simplesmente construir uma narrativa de apoio para a própria gentalha, para os próprios imbecis que fazem coro ao PT e simplesmente construir a narrativa que lhes seja mais conveniente. E fim de papo. Por exemplo, neste momento, no Rio Grande do Sul, o Lula está mais preocupado em passar uma flexibilização da lei de licitações. Naturalmente, isso para todo o país. Afinal de contas, se torna interessante para eles. Só que essa medida de flexibilização da lei de licitações foi utilizada pelo consórcio do Nordeste durante a pandemia. Sabe qual foi o resultado? 300 milhões de reais desviados e vidas perdidas. E aí, sabe o que é mais interessante? Olha só, a ministra Esther Dweck, de Gestão e Inovação, disse o seguinte: estamos aperfeiçoando o que foi pensado durante a pandemia para podermos enfrentar situações como essas de forma mais célere possível. A questão é que sempre que tem uma calamidade, a gente vê um político querendo se aproveitar da oportunidade. Por exemplo, o Fundo Nacional, criado pelo Lula para enfrentamento de desastres, não funciona até hoje. Afinal de contas, não tem interesse na criação dele, não é? Se o Lula parasse, por exemplo, de colocar apadrinhados políticos como João Vacari Neto em empresas estratégicas como a Petrobras, com certeza sobraria recursos no país. Mas a preocupação dele não é bem a gestão de empresas. A preocupação do Lula é muito mais no sentido da censura. No último dia 10, a Advocacia Geral da União se reuniu com representantes das principais redes sociais para apresentar uma carta de intenções do governo contra políticas de desinformação, ou seja, mais censura para você. Abrindo aspas aqui para o advogado-geral da União, o Bessias, lembra do Bessias? Nós convidamos as plataformas para que assinassem conosco um protocolo de intenções. Este protocolo de intenções visa justamente ter uma atuação mais intensiva, mais célere e mais efetiva no combate a conteúdo desinformacional. A questão é a seguinte: até hoje não foi pautado, classificado, exposto, estabelecido, conceituado ou normatizado o que é fake news. É um conceito extremamente vago que serve ao arrepio do próprio ordenamento jurídico para beneficiar exclusivamente o presidente da República e os seus mecanismos de comunicação, tipo a Rede Globo,
para simplesmente pautarem o debate, pautarem o que é verdade e apontarem os seus dedos para a população. O Lula deveria estar, nesse momento, preocupado com as contas públicas, preocupado com a calamidade do Rio Grande do Sul, mas aparentemente ele tem licença poética para ser o imbecil que ele quiser, o ladrão que ele bem entender. O Stedley, por exemplo, do MST, teve a sua bandeira de terrorista abençoada pelo Papa Francisco, que ao invés de entender o que acontece no Brasil, resolve apoiar um movimento terrorista que está aqui roubando a propriedade. Ou talvez ele tenha esquecido daquele mandamento que fala não roubarás. E vale dizer que o Stedley foi até Roma encontrar o pontífice com dinheiro público, participando de movimentos pró-moradia, numa audiência com o Papa. Na ocasião, o Stedley pediu a bênção do Papa para um movimento social, só que ele esqueceu de informar o Papa Francisco que é um movimento terrorista, que mata a criação, que invade propriedades, que rouba terras. O Stedley esqueceu de mostrar a capivara que ele tem escondida dentro do armário, ou melhor, o esqueleto que ele guarda lá dentro. Talvez sejam alguns, né? Mas aí vamos lá, é nojento, né? Aí eu fico pensando, será que você concorda com isso? Será que o Papa sabia efetivamente aonde ele estava entrando ao se encontrar com aquele infeliz? Será que a assessoria papal não informou quem era Stedley? Tão cretino quanto isso é o próprio Guilherme Boulos e a esquerda paulistana, que tenta se valer da pauta ambiental, da pauta ambientalista, para de alguma maneira emplacar a campanha do Guilherme Boulos, que vai à bancarrota na cidade de São Paulo. A campanha do Guilherme Boulos é tipo um carro que está caindo o para-choque, a roda, a calota pelo caminho. É um carro se esfacelando, que demonstra claramente que não sabe para que veio, para onde vai. Afinal de contas, quando o povo paulistano começa a ver o terrorista que é o Guilherme Boulos, que divulga a pesquisa fraudulenta, que propaga fake news contra o prefeito Ricardo Nunes, que é condenado costumeiramente na justiça, simplesmente o povo começa a mudar de opinião. E vamos concordar, quando você olha para o Guilherme Boulos, não tem a menor condição de apoiar um sujeito dessa estirpe, um sujeito criminoso, vendável, um sujeito que não tem a menor condição de ser sequer deputado federal, quanto mais prefeito de São Paulo. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.